Boa noite! Estamos aqui em mais um Soma Live hoje, junto com a Luciana Hope, para falarmos sobre terapias somáticas e interdisciplinaridade. Mais um momento de reflexão, mais um momento de informação, para que a gente possa falar e acessar as pessoas da melhor forma possível. Deixa eu ver aqui, convidar a Lu para nossa Soma Live, convidar as pessoas aqui também para entrar na nossa live de hoje. Oi, mãe, tudo bem? Seja muito bem-vinda a todos. Convidando a Lu. Oi, Lu! Atrasada, mas limpinha. Dá para sentir o cheiro daqui. Tô cheirosinha. Cheguei do ensaio e vim. Bom, muito pessoal entrando. E hoje o tema é muito bacana. A gente não divulgou mais, porque foi surpresa, mas é para falar sobre a terapia somática e a interdisciplinaridade. É um assunto muito bacana que a gente vê para explicar um pouco mais o que é terapia somática, para desmistificar isso, né, Lu? Para que as pessoas possam entender e a gente deixar de forma mais simples, mais fácil, até para saber quando procurar um terapeuta somático, né? Sim, Sejam todos muito bem-vindos. é. Dar um beijo para minha mãe, para Denise, para Márcia, para Rita. Beijo, sejam Pra todos. Rita. Eu vou convidar umas pessoas aqui também, que pode estar conosco, nos escutar. Uhum. Ah, muito bom. Ó, tô convidando aqui. Eu já convidei, É, porque é um assunto muito interessante e é algo que pode desmistificar, refletir a respeito, né, das terapias somáticas e da interdisciplinar. Ó, Daisy tá escutando também. Oi, Daisy, bem-vinda. Muito bem, que delícia. E assim vai indo, né, Lu? E aí, o que é isto que nós vamos discutir hoje? Sim, eu Hum? fico refletindo a respeito, né, e como a prática somática, né, as terapias somáticas, ela aborda várias técnicas, né? Ela aborda várias técnicas, não, várias áreas, né? O campo físico, o campo do corpo, o campo da mente, o campo das emoções, o campo das energias, Do né? E espírito? do espírito, da alma, da vitalidade. Como isso tudo numa junção só, num pacote só, né? E como a gente pode equilibrar todos esses aspectos, né, dentro da interdisciplinaridade entre das terapias somáticas, né? Que a gente consegue abranger todos esses aspectos juntos, é claro, dentro de um limite, né? A gente não vai substituir psicólogo, a gente não vai substituir fisioterapeuta, a gente não vai substituir outras práticas, fono, médicos, mas que sim a gente pode prevenir e pode estar num equilíbrio maior, né? Exatamente. Fiquei pensando, né, para o povo que está chegando, né, tem a maioria das pessoas que a gente citou conhecem, né, o que são as abordagens somáticas, mas não custa repetir, né, que é um campo de estudo
que integra o corpo, a mente, o espírito, isso que você estava dizendo, né? E trata você, né, na primeira pessoa. Então você vai ser sempre insubstituível, né? E respeita a experiência dos sujeitos, né? E Uhum. aí envolve, né, técnicas e abordagens, né, que olham através dessa lente com todas essas conexões que a gente falou, corpo, mente, espírito, né? E que o toque, né, a sensação, né, é sempre algo importante. E aí, né, não é à toa que muitas vezes as pessoas associam, né, a áreas da saúde, né, educação somática como apenas da área da saúde, né? Mas é também a saúde, né? Ela também tem uma filosofia, né, de vida por detrás disso, né, que integra a saúde também, né? Sim. E é interessante, né? Vou falar pela eutonia e pelas práticas somáticas que eu conheço um pouco mais, mas principalmente pela eutonia, né? Que não precisa ser da área da saúde para você fazer uma abordagem, ser profissional dessa abordagem somática, né? Da eutonia. Você precisa ser, você precisa vivenciar dentro do si, dentro do seu corpo, as abordagens. E aí sim você está apto a fazer a técnica, né? Que essa técnica vai sendo uma autoconstrução, no primeiro do seu ser, para depois ir para o outro. Né? Não sei se todas elas são, aí eu desconheço, mas que as que eu conheço tem muito essa integração, né? Você primeiro se cuida, se conhece, se sensibiliza, se percebe, para depois, a partir daí, você cuida do outro, você vê o outro, né? E sempre como um ser humano cuidando de outro ser humano. Sim, o Body Mind Centering, né, já trabalha o território corporal, né? Também você, né, no seu aspecto psicofísico, espiritual, né? Então você vai sempre se conectar, né, desde o seu micro até a sua relação macro, né? Então, nesse campo, sim, energético, né, no sentido de daquilo, da sua relação com o mundo, com você mesmo, né, com as coisas ao seu redor, né, um olhar bastante amoroso, né, e autocuidado. É tudo muito junto, muito próximo, né? Cada um vai dando o seu olhar, né, específico. A gente poderia falar, por exemplo, né, da Madame Bézier, né? E daí ela também fala do aspecto também relacional, né, do indivíduo inserido, né, no ambiente onde ele está. E esse ambiente interfere nesse sujeito, né? Então, de algum modo, o BMC também fala disso, né? Então, enquanto seres corporificados, né? Então, enquanto a gente se move, né, a gente vai se relacionando com o mundo, né? A Uhum. gente vai sendo permeado por ele, né? Sim, sempre na visão micro e macro, né? Apesar de ser dessas interrelações aparentemente serem macros, a gente sempre vai no micro, né? Numa coisa potente, micro, sutil, sutil, mas potente. E aí vai abrindo a lente de aumento e vai fazendo esse movimento, né? Que é também de contração e expansão. Então a gente usa muito isso nessa abordagem, né? Nas abordagens somáticas, a contração e expansão, né? Visceral, Exato, muscular. exatamente. E aí fiquei pensando, né, que, por exemplo, o primeiro filósofo, né, que cunhou este termo soma Uhum, foi o somáticas, né, somatics, né, foi o Thomas Anna, que ele às vezes ele fica um pouco esquecido, mas ele foi um filósofo,
né? A filosofia entrou aí, né? Para ele definir que campo era esse, né? Que ele era praticante de Feldenkrais, né? Hum, Feldenkrais também é uma abordagem somática, né? Que envolve muito movimento, né? E trabalha uma questão muito neuromotora, né? E inclusive o Feldenkrais ele era cientista, físico, matemático, físico, né? E que por causa de uma lesão que ele tinha no joelho, ele era faixa preta em judô, então por causa de uma lesão, ele estava assim fadado a não mover nunca mais. E aí ele, sei lá, se resolveu se recolher e, né, nesse micro e estudar o movimento. Olha só, físico. muito legal, né? Porque normalmente vem da dança, né? Todos eles, né? Todos esses terapeutas somáticos sempre tiveram alguma lesão para Sim. se autocuidar e acabar desenvolvendo, né? O Alexander, por exemplo, Alexander Technique, né? Eu tive a oportunidade de fazer aulas com um amigo muito querido do Sul. Só porque eu queria falar o nome dele, esqueci o nome dele, que raiva. Só porque eu quero falar o nome da pessoa. Ah, e o Michel Capelletti, né? Ele mora na Argentina e ele é, posso dizer, terapeuta somático, né? Via Alexander, né? A formação dele. E o Alexander, ele era ator e tinha uma profissão que eles chamavam de, não é orador, é uma pessoa que fala muito, né? E ele começou a ficar rouco. E a Hum, partir da rouquidão dele, ele passou também a se estudar. Então, veja, de um ator. Oi, Rose! Então, veja, né? Ator, um físico, que inclusive recebeu o prêmio Nobel, não esqueci de dizer isso do Feldenkrais, né? hum, Né? Tem várias pessoas de áreas muito distintas, né? Inclusive, tenho amigas que trabalham com abordagens somáticas para arquitetura, hum. né? Do corpo humano para um corpo inanimado, mas de uma maneira não só ergonômica, mas incluindo a natureza, né? Olha que Então, bacana. olha aí, Ela está transcendendo. borrando as fronteiras, né? É, que bacana, que bacana. E isso vai ampliando mesmo, né? Nessa visão macro-micro, né? É muito interessante. Exatamente, né? A Bonnie, às vezes, a Bonnie tem uma. Às vezes ela entra em contato, né, com múltiplos cientistas, né, filósofos e tal. Estou citando ela porque, enfim, né, da minha formação eu tenho mais contato, né, com ela. E aí ela fala desse lugar cósmico mesmo do corpo, né? Então a física, né, a neurologia, né, entram nesse conhecimento, nesse campo. Então você sempre se percebe também de fora para dentro, no sentido de que você faz parte do universo, né, e Uhum. tudo atravessa você, né? Então eu acho que é o oposto daquele período do período romântico em que o homem passou a ser o centro, né? Então, Sim, né, ela amplia esse olhar como a gente fazendo parte desse cosmos, né? Então tudo interfere, né? A arquitetura interfere, tudo que é criação interfere, né? A engenharia também, né? sim. Embora seja um pensamento mais hermético, né? Que envolva mais precisão de cálculos, né? Já conheci pessoas que estavam ficando atentas a esse tipo de trabalho, né? Para talvez fazer uma construção mais consciente, uma construção mais consciente, né?
das coisas, não ficar só esse prédio cinza, né, que vai envolvendo também a natureza e facilitando as relações humanas, né? Sim. Boa noite, Kátia. Boa, boa noite. Pessoas queridas aqui hoje. Sim, vai transcendendo, né? Vai passando por outras áreas e vai vindo ao mesmo tempo, porque é tudo relacional, né? Então, como eu me relaciono, como eu estou para fazer o outro, para fazer as coisas, a gente vai mesmo levando, né? Esse olhar. Não tem jeito, né? Por mais que você estude, você sempre vai estudar de uma forma micro para macro, né? Mesmo que seja de outras áreas. É muito interessante isso, né? Exatamente. O próprio Laban, né, que todo mundo fala na dança, posso dizer que ele teve um olhar somático, né? Ele era gnóstico não, ele era ocultista. Ele Hum, sempre acreditava que tinha um algo a mais na criação, né? Humana ou nas coisas, né? Que nada era por acaso, né? E ele, olha só, ele veio de uma marcialidade, né? Ele veio, assim como o Feldenkrais, ele não lutou judô. Ele lutava esgrima e ele também entrou no serviço militar, né? E ele utilizou esses conhecimentos, né, para ampliar a condição humana, a maneira como ele via as pessoas, as coisas. Então chegou um momento que ele, no Monte Veritas, gente, eu estou citando um monte de coisa aqui, perguntem aí, que ele no Monte Veritas, que na Alemanha, ele tinha pianistas, tinha atores, tinha poetas, tinha escritores, tinha arquitetos. Eu sei que ele tinha muitas pessoas de diferentes conhecimentos lá no Monte Veritas estudando com ele, né? hum, Inclusive, no período da guerra, ele passou a desenvolver o trabalho dele em fábricas, hum, nas fábricas, né? Porque as pessoas não podiam, né? Muitas mulheres tiveram que assumir o papel dos homens, e os homens estavam na guerra, então eles precisavam assumir um emprego, e ele passou a trabalhar nessas fábricas para ajudar também não só na produção, mas também para restaurar as pessoas que estavam ali, né, hum. trabalhando tantas horas, né? Então a gente poderia falar que seria uma certa ginástica laboral, né, que ele propôs, né? Então veja como o conhecimento vai indo, né? Começamos na dança, na educação, já estamos na fábrica, né? Sim. E é muito interessante, né? Porque, né, voltando um pouco, me faz lembrar, eu mesma, que vim da dança e fiz fisioterapia. No último ano de fisioterapia, que eu fiz a cirurgia, fiquei na cadeira de rodas e foi a eutonia, essas práticas somáticas que me fizeram encontrar um novo caminho para que eu pudesse voltar a andar. É um caminho meu, que não existia em livros, né? Isso que é muito legal. É um caminho que eu fui construindo a partir, claro, das abordagens, das práticas e tudo mais, e das vivências, que eu fui encontrando um caminho que eu pudesse me organizar para que eu pudesse sair do sentado só para o em pé. Isso é muito legal. Olha, Essas nossa, vai buscando formas de trazer. E é muito interessante que quando eu faço dança, né, quando eu vou para o balé, que é a minha primeira formação, faço, claro, de um outro jeito, né, porque eu tenho sequelas, né? Mas como atinge células, né? E que como eu consigo evoluir um caminho, quando às vezes eu perdi algum tipo de movimento, ele me restaura. Né? Parece que as células lá, de quando eu dançava, parecia que aquele caminho me faz relembrar como eu fazia. E aí a busca desse novo caminho quando no meu corpo hoje. É muito interessante.
interessante isso. Como elas são Isso é ativadas. memória. A memória celular. É memória. Isso é muito legal, né? E cada vez mais a gente vai percebendo que o conhecimento, né, mesmo que a gente esteja falando de educação somática, de movimento, etc., né, como que ele vai se conectando, né, com outros conhecimentos, né, isso que você está trazendo, né, da célula, da memória celular, né, que é da biologia, mas é da física, né? Tem vários, tem vários caminhos de conhecimento que, que a educação somática vai se embrenhando, né? Hum, Porque ela é um olhar, né? Aí esse final de semana, me lembrei muito de ti, porque eu tô lendo, eu não sei se vocês conhecem, né? Tem um autor chamado Thomas Cowan. uhum, Thomas Cowan, ele é um médico que ele tem esse ponto de vista também, né? Somático antroposófico, né? Claro, ele tá falando de câncer, mas ele tá falando da água. Olha só onde é que ele foi parar na água, né? Como a base celular, né? De informação, né? A água, ela tem esse poder de levar as informações. Então aí a gente pode falar da biologia, a gente pode falar da geografia, né? De uma geografia, né? uhum, Também que a água fora, né, também interfere nessa água de dentro, o que você come, né? Tudo isso e não é para dizer o que é certo, o que é errado, não é nesse lugar, né, nesse âmbito, mas como que, na medida em que a gente vai mudando o nosso olhar para as coisas, tudo muda também ao redor, né? E é um olhar mais amoroso, mas eu sinto que é mais autêntico, você falou muito bem disso, né? uhum. E também um olhar mais maduro, né? Um olhar mais maduro, mais amadurecido, né? Para as coisas e não reativo, né? Que geralmente as pessoas têm, né? Se conhecem pouco, né? Hum. É, acho que é bem por aí, né? E vai, então, o macro dentro do micro, né? A gente acha que é algo. Então, um, uma virada, né? Uma consciência na mão, um toque na mão, o tanto que isso pode ampliar, né? Esse macro pode vir na sua pele, né? Se você for com o objetivo da pele, a pele com as suas emoções, o que esse toque traz, né? Da conexão com o seu emocional, com a sua mente, o que energeticamente ela te trouxe. Isso é muito legal, né? A gente vai ampliando e vai levando. E tem E- tem uma estátua, se eu não me engano, no Vietnã, que é de uma mão. Então, olha lá, ele retratando, né, dentro da arquitetura essa mão, né, e como a pintura, na pintura a mesma coisa, né, como o retrato vai sendo minucioso, né, quando a pessoa está trazendo a história, né, não sei explicar, mas está entendendo, né, que Sim, tá lá tudo sim. perfeitamente, então a pessoa se sentir, para fazer o movimento, né? Como pode ser isso, né? Como pode essa diferença toda? Olá, pessoal, boa noite. Para Silce, quem está chegando. Márcia, Paula, sim, para todos que estão chegando. Que me lembrei muito também, né, assim, com o respeito que a gente vai adquirindo, né, Uhum, disso, né, que você trouxe, né, por exemplo, a mão que vai ampliando para outras sensações, te colocando no presente, né, você vai ampliando no sentido de como é que eu toco os outros, o bichinho que mora comigo, uhum, né, a gente passa a respeitar muito mais os seres vivos, né,
né, tudo, a gente vai respeitando, né, tudo isso, né? A gente passa a ter uma outra relação com a vida, com os animais, né, com a natureza. Não é nada hippie, mas no sentido de como você vai se organizando aí nesse mundo, né? Que Uhum. antes a gente parecia, não sei, antes da educação somática, parecia que eu só estava ali no mundo, ok, me irritava com um monte de coisa. É, não que não me irrite agora, né? Mas Ser é uma humano. irritação, é uma irritação que não, que ela se cura mais rapidamente, né? A gente tem recursos para cruzar pelas coisas muito mais rapidamente, né? Traz uma inteligência. Eu acho que quando você fala também desse toque, né, na pele, na mão e tal, vai trazendo uma inteligência. Uhum. E não é essa inteligência no sentido intelectual. Não. É bem trazer o inconsciente, né? Que é a maior porcentagem que a gente tem dentro do nosso cérebro, né? O racional a gente tem pouquíssima porcentagem, mas o inconsciente é enorme. E dentro do corpo está todas as memórias, né? Da nossa existência. Então, por que não acessá-las? Por que não entendê-las, né? Por que não respeitá-las? Exatamente, né? Você, a sua história, né? Também você vai, na medida em que você também fricciona com o mundo, né? Porque se mover, enquanto seres vivos e moventes, né? O movimento é intrínseco, não tem jeito. É. É expressivo, Hum. né? Então a gente também vai dando os nossos limites, recebendo lá os nossos limites, né? E conhecendo, conhecendo o que for, né? Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Conheço uma amiga que ela também tem relação com a educação somática e ela constrói brinquedos infantis. Ela Olha, constrói brinquedos, né? Do ponto de vista também da criança, desse sensível, né? Desse lugar, né? Olha que bacana, né? Então, a educação somática ela vai se conectando em múltiplos braços aí, né? Basta você olhar, né? hum, sim. E essa questão motora fina, né? Porque acaba, né? Muitos brinquedos que têm essa coordenação motora, né? Dependendo da idade, é muito legal, muito interessante, né? As texturas, que acho que são brinquedos que são usados muito pouco agora e que deveriam ser usados muito mais, né? Para que a criança tenha o desenvolvimento psicomotor melhor, né? Sim, até a própria informática, a Hum, tecnologia, a gente poderia dar um olhar somático para ela, mas eu acho que ela ainda assusta um pouco, porque estou falando, vamos ser mais específicas, né? Como, por exemplo, os celulares, uhum, né? O computador, a televisão, ela te coloca numa posição de que você só utiliza um dos seus sentidos, né? Ele sobrepõe aos outros, que é o olhar, né? E aí, ou o videogame, também daria para falar do videogame, mas alguns videogames têm movimento, mas de igual modo deixa você com uma atenção, né, muito focada, né? E aí tem sido uma questão, na verdade, né? Eu acho que já falei numa live anterior, que tive alunos, né, que às vezes eu coloco em movimento, eles ficam tontos, hum.
E aí eu vou perguntar o que fazem, fazem poucas atividades de movimento e celular. Use com moderação. Já falando, já advertência. Indo para a tecnologia, né? Tomar esse cuidado e indo para a tecnologia um pouco mais, a gente já falou uma vez sobre a realidade virtual, né? Os avatares. Eu estou assistindo uma série muito louca, eu não vou lembrar o nome direito, mas é que fala de inteligência artificial, fala da inteligência artificial. E que a pessoa que vai nessa simulação, que não é simulação no final, que ela foi projetada para o futuro, então ela está no tempo presente e já projetada para o futuro. Quando ela coloca um capacete e tudo mais, né, que fica, ela tem todas as sensações no corpo. Então Nossa. ela sente tudo nessa simulação, né, nesse plano futuro. E olha lá, né, o tato muito bem apurado. Ela sente as dores, sente a alegria, sente a raiva, sente tudo. Só que chega uma hora que ela não consegue saber o que é real e o que não é. Quando ela sai dessa inteligência, né, do capacete. Então ela fica sem saber o que ela é, ela chega a convulsionar. Olha só, todos os que realmente acontece quando você fica muito usando, né, o uso dessa luzinha azul aí, né, do computador, do celular por hora, sem noite mal dormida, tem uma incidência, né, de convulsões. Ela teve essa convulsão, então mostrando essa nova realidade, né? E bem interessante, né? Bem confuso, na verdade, mas interessante quando eu vi esse posicionamento, né, do sentir. E como a partir do. E aí eu não tenho nem o celular mais, né? Só através do toque, assim, você já comunica com outra pessoa. Ó, na verdade, né, isso se conecta de algum modo com a experiência, né? Porque tudo que passa por você se transforma em experiência, mesmo sendo real ou virtual, né? Mesmo sendo real ou virtual. E esse era o problema, por exemplo, que a psicanálise encontrou, vou falar grosso modo, né? Que foi através da hipnose, né? Uhum, A hipnose, ela trazia questões que nem sempre eram verdadeiras, mas que a pessoa tinha vivido e vivenciado aquilo como se fosse verdade. Era apenas uma chave, né, da percepção, né, que estava estava desalinhado, diferente, né? uhum. Então, e aí eu fiquei pensando nesse, nessa série que você está assistindo, né? Olha, é tudo baseado na experiência, mesmo que, né, virtualmente. E eu ia falar mais uma coisa disso, será que eu esqueci? Ah, que tem tratamentos, né, que a tecnologia ela contribui, né? Por exemplo, né, os surdos antes não tinha possibilidade nenhuma, agora simplesmente vai lá e implanta Um uma chipzinho. espécie, um chip e a pessoa já escuta, tem que fazer uma transição para isso, né? Então, a mesma coisa, cirurgia ocular para alguns tipos de cegueira, que às vezes a célula nervosa está danificada, né? Então, veja, né, a tecnologia pode ser muito aliada, né, para esse soma, né, para esse lugar desse somático, né? Mas, por outro lado, fico pensando sempre no movimento, né? Que enquanto seres corporificados, mesmo tendo tecnologia e tudo mais, dificilmente a gente vai conseguir se livrar do movimento. Não tem como. Não tem como. Não tem como. A gente vai ter que lidar com isso.
É, ela mesma plantada na tecnologia, né? Porque se ela tem um contato com o celular no próprio corpo, ela mesmo tem que fazer alguns tipos de movimentos, algumas experiências somáticas para que ela faça isso, né? Exatamente. Mas é muito interessante essas experiências, porque, por exemplo, teve um caso que não deu muito certo na hora, mas que aconteceu? Ela tem um avatar lá no futuro, eu acho muito intrigante, por isso que essas práticas somáticas, e veio uma outra pessoa substituí-la usando o capacete. Então, ele estava no corpo dela, e ele era amputado. Uau! Então, ele sentia as pernas dela, só que ele estava numa versão feminina, porque né, é a menina que faz. Mas daí depois perceberam que tinha sido hackeado, que não era a própria pessoa e tudo mais. Mas de qualquer forma, olha lá, a experiência que ele teve de correr, de andar por sem antes que ele não podia mais, né? Nossa! E ele vivenciou como se fosse ele. Como se fosse ele, só que no corpo dela. Gente, olha isso, né? Lembrei do filme, bem antigo, provavelmente muitos assistiram, que foi o Quero Ser John Malkovich, Hum, né? Que alguém invade a cabeça dele. Não lembro mais assim o enredo do filme, mas que entra na cabeça dele e o transforma em bonequeiro super ultra famoso. É a pessoa que invadiu a mente dele para conseguir namorar também a menina que ele queria. E aí o John Malkovich, né, percebe por alguns instantes, sei lá, um momento que ele tinha sido hackeado, e ele olhava para a pessoa, sabia que era ele que tinha esse outro personagem que tinha invadido, e ele falava: é a minha cabeça, olha, é a minha cabeça, né? E aí eu fiquei pensando, né, que a somática se trata disso, né, desse lugar de você, né, com você mesmo e as suas conexões. Por isso também é interdisciplinaridade, né? Com o que você vai conectar todo esse conhecimento, né? O que se liga, né, com tudo isso. sim, muito interessante, né? Bem interessante. Queira falar com a gente, pode escrever, não tem problema algum, hein? Essas viagens, Perguntem, falem. mas sempre falando do ser, né, único que pode ter com as experiências pessoais que vêm desde a barriga da mãe, desde a fecundação, que eles também trazem isso, fazem esse levantamento, né, de que tem essas experiências desde a fecundação e que vai trazendo a partir disso todo o desenvolvimento do ser e com as experiências que a gente vai tendo, né? Exatamente. Tudo é parte da experiência, né? A O partir da... conhecimento é experiência, né? Então, mesmo a matemática, ela também é uma relação, pode ter uma relação somática, né? Não no sentido de que você vai contar quantos dedos da mão você tem, quantos dentes você tem, né? Tem outras relações, né? Inclusive de geometria, né? De proporções, né? Que a matemática traz também de soma, né? Uhum. E assim por diante, né? De como você interpreta, né? As informações de uma tabela que chegam para você, né? Quem trabalha com pesquisa científica, às vezes tem que trabalhar com essas tabelas, né? Com essas, com uma interpretação, né? E essa interpretação parte da sua experiência, né?
sim. Até uma das formas de você aprender, né? Eu sou muito proprioceptiva, né? É através das sensações. E daí, a partir das sensações, você aciona. Eu sou muito mais assim do que quando do intelectual apenas falando. Para mim, não acessa tanto. Parece que eu preciso sentir de alguma forma, tem que fazer algum tipo de sentido para que eu possa fazer essa relação, né? Exatamente, exatamente. É, fiquei pensando muito nisso, né? Que eu acho que eu comecei muito intelectual e depois eu fui indo para um processo de corporificação, né? A psicologia trabalhava muito mais o intelecto, né? Do que propriamente a experiência corporal, embora a gente falasse do corpo, né? Mas quando eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu comecei a digitar no computador, inclusive fazendo psicologia, eu achava esquisito a sensação do meu dedo na tecla do, do computador, dizendo, nossa, preferia tão mais escrever, né? Sim, Tão mais escrever à mão, né? Os professores passaram a exigir, né, que a gente digitasse lá o trabalho. Eu me lembro dessa sensação, assim, de, nossa, a tela do, né, é esquisito, né? Uma luz diferente, eu estou sentindo calor, né? É proprioceptivo. é, é Então próprio. isso vai dando. Vai dando? Fale, lindo. Eu estava te escutando. Eu também. Não, eu disse, né, a posição que você senta, né, como você coloca as suas pernas, né, o apoio dos pés, o tempo que você fica Uhum. numa tela azul, né, televisão, né, tela azul, qualquer TV que você tem aí em casa, né, que vai assistir série, né, a maneira como você, enfim, sente a sua pele lá encostando, né, no seu recosto aí da cadeira, tudo isso vai te dando, né, esse campo, né, proprioceptivo. É, bem interessante. Tem mais uma coisa ainda da propriocepção, que eu, por exemplo, eu sinto no sofá da minha casa, Hum, daqui da minha casa. Eu digo, esse sofá não é para mim. Eu reclamo dele, falo mal dele, porque eu digo, esse sofá, ele não foi feito para gente se acomodar, Uhum. né? Então, a minha cabeça é jogada de um modo que retifica. A gente vai percebendo quando a arquitetura do espaço, ela não é ergonômica, É, para né? você, Que ela não, do seu tamanho, né? É bem interessante isso. exatamente, como é que você vai adaptando, né? Ou permite que outras pessoas, o mais bonito de tudo, quando você compartilha, né? Às vezes você ajuda outras pessoas, né? Uma cadeira de rodas um pouco mais interessante, que ajude a pessoa, né? Às vezes até uma bengala, né? Esses tempos, né? Eu fui ajudar um amigo que ele tem mal de Parkinson, né? Bastante avançado, e ele já está com o C da coluna, né? Completamente, né? Já acentuada a escoliose dele. Tem uma escoliose e o C da coluna assim total, né? E aí eu olhei, ele estava andando daquele jeito e eu disse, Fulano, será que não está muito baixa essa tua bengala? Ele, não sei. Eu disse, o que que você sente? Ah, eu sinto dor nas costas. E aí
Eu disse, quem sabe a gente aumenta um pouco, que ela é dessas, né, que tem a mobilidade. Eu disse, quem sabe a gente aumenta aqui um, dois pontinhos. Aí ele, nossa, me apoio melhor, Uhum. né? Como é que a gente contribui, né, para Para uma recuperação? a sensação do outro, né? Isso é muito legal. Eu tenho um paciente que eu acho fantástico também, que não que ele sente dor, né? Mas ele percebeu a sensação, né? Ele já é trabalhado e tudo mais. Ele percebeu, ele sentiu que o carro dele é um pouco mais duro na hora de mudar a marcha. Então, ele já sentiu uma dor no punho, no cotovelo. Então, olha lá, ele já tem essa. Então, ele já sabia, quer dizer, já sabia não, ele sentiu a dor e ele foi investigar onde estava essa dor. E aí ele entendeu que era de lá. Então, isso é muito legal, Olha aí. né? Como ele pode se cuidar a partir disso. Eu achei fantástico, né? Não ele ter a dor, coitado, mas dele identificar tudo isso. Sim, e eu fiquei pensando, né, nesse tema nosso da educação somática e da interdisciplinaridade, que como outras áreas do conhecimento também podem se nutrir dessas fontes, né? Muitos que a gente conversou aqui tinham, né? Não só partindo do indivíduo, né, que se trabalha e que se percebe, né, mas às vezes outras áreas mesmo, né? Às vezes ajuda até a lidar numa sala de aula, por exemplo, né? Eu sei de professores, muitos professores me buscam, né, porque querem entender como lidar melhor também com os seus alunos, às vezes é de uma outra área, né? Veja, né, como tudo vai se conectando, né? Como vai se movendo com a gente. Uhum, sim, bem interessante, né? E como vai, olha só, calor, tenho calor em excesso nos pés. Então, É, olha aí, tá vendo? as sensações. Usar um, Hã? eu disse, às vezes até a ergonomia vou falar assim, ergonomia do sapato, né, que você utiliza, às vezes com materiais sintéticos, a maioria é, né, 90% é, dá esse calorão aí nos pés, né? Tem até isso, né? Sim, sim, e a forma, né? A meia também, né? Também o material da meia, também o contato, né? E essa relação, como que é, do corpo Exatamente. pé. Escaldapé pode fazer bem. Eu ia, Muito simples. sim, eu ia falar isso mesmo. Para fazer o escaldapés. Coloca lá uma bacia, eu falo que escalda pernas. Coloca, nem bacia, coloca balde com uma água, porque daí vai até a perna, não fica só no pé. E, né, pode colocar um solzinho. Ai, olha lá que legal. Né? Ela faz, ó. Ervinhas que aproveita e traz essa troca. Tem também um ponto na sola do pé que tem a almofadinha. Aí você faz assim, tem esse pontinho aqui central. Dá uma apertadinha no pontinho central do pé, na almofada do pé, e aí coloca, porque daí vai sair toda a energia também, e aí você faz a troca. Então também pode acrescentar. Olha aí. Vivendo e aprendendo. É, faz, né, fazendo isso, vai tendo experiências e vai sentindo e vai experimentando, vai, né, aprendendo. O próprio escaldar Exatamente. aprende e eu falo assim, sabe aquela coisinha de velhinho? Então, é o que É, funciona. Então, olha lá, né?
Exatamente. Ah, muito bom. Ai, chegamos naquele momento, né? Que já estamos chegando ao fim. O assunto é bom e vai. E muito, muito, muito. Hoje é a sua vez de proporcionar uma pequena prática pra gente. Dos tempos da nossa avó, isso mesmo. Falando, ó, aproveitando que a pé, vamos pegar o pé, porque a gente sempre faz a parte superior e nunca faz a parte inferior. Então vamos pegar o pé, tira o sapato, entra em contato com ele, vai tocando a pele, que foi falado também, a sola do pé, então os dedos, vai rodando os dedinhos, cada dedo, de um lado para o outro. Isso, e vai sentindo como que seu corpo vai reagindo, se vai Já começou. dar, ou arrepio, ou, né, vai equilibrando os isquios, né, os ossinhos do bumbum, e vai movimentando os dedos do pé. Isso. E agora a gente vai esfregando o dorso do pé e a sola do pé. Esfrega até o calcanhar, vai identificando. Isso, dorso. Isso. Mais. Esfrega. Aí a lateral do calcanhar, o tornozelo. Aí a gente vai subindo na perna, a panturrilha, vai dando uma esfregada. Isso, sentindo como você vai ficando, o joelho, vai aquecendo o joelho, ponto, muito ponto do medo, da insegurança. Vamos aquecendo a coxa, vai esfregando, coxa de interna e externa. Isso. E vamos passando na bacia, na pelve, um lado e o outro, bem no pé da barriga. Isso. E a gente vai encaixando o outro lado, sentindo o quadril, a coxa. E vai observando como o restante do corpo vai ficando, como, né, a sua boca, seus lábios, suas pupilas, joelho. Estamos aquecendo, arredondando, né? Até lacrimejou. Oh, que Eu delícia. tô- Perna, esfrega um lado, esfrega o outro, a panturrilha. Isso. Boa noite quem tá chegando. E vai chegando lá nos pés, no pé. E aí você vai lá no dorso, vai contornando o seu pé nas laterais, vai no dorso, na sola do pé. Vai relaxando, soltando os ombros, braços, antebraços, e deixa a sua mão deslizando na sola dos pés e no dorso. Isso, vai rodando os dedos, um dedo de cada vez. Hum, vai um e o terceiro. Ai, que delícia. O quarto dedo.
Isso. E aí, devagarzinho, vai fechando os olhos, sentindo como estão os apoios dos seus pés agora. Isso. As pernas, joelhos, coxas, quadril, coluna, os ombros, os braços, antebraços e mãos, mãos, antebraços e braços, pescoço, cabeça, olhos e boca. Isso. Devagarzinho vai movimentando, vai espreguiçando. Ai, uma perna, espreguiça a outra. Ai, os braços. Isso, como é que estão? Como tá, Lu? Nossa, deu uma resetada. Ah, que bom. Gostoso, muito gostoso. Nossa, faz diferença. Faz, né? Eu também. Faz. Ah, que bom. Ah, Fico feliz que você tenha gostado, que tenha sido bom. Isso pode te ajudar também nos seus pés. E vai conectando, pode ir fazendo até o restante do corpo. Hum, querida, é nóis. sim. E Lu, Selma, como é que a gente te acha? Perguntei antes. eu já ia começar e você já. Bem, me encontra aqui no Instagram, no canal do YouTube, Selma Costo também, que tem lá o programa de entrevistas Criando Conexões, mas também de forma online, de forma presencial, em atendimentos individuais ou em grupo. Estou com um grupo de segunda e quinta-feira, das 9h30 às 11h30, às 11. Quem quiser, online, quem quiser participar, é só mandar mensagem aqui pelo Instagram que a gente entra, que eu entro em contato. E quem quiser que eu palestre na sua empresa, um treinamento também, é só me procurar também, que será um prazer ajudá-los, mais e mais pessoas. E você, Lu? Bom, tenho segundas-feiras à tarde, das 15 às 16h30, eu tenho um grupo ali na Casa Urânia, que é na Rua Cajaíba, aula presencial, né, de dança e saúde, que envolve todas essas coisas. Tem na Sala Pulsari o grupo de estudos destas coisas, né? Das terças-feiras, das 18 às 19h30, né? Por enquanto online, e aulas também na Pulsari online às quintas-feiras, também de dança e consciência corporal, das 18 às 19h30. E quem quiser me achar aqui no Instagram, tô aí. No YouTube também, né? Eu ponho lá sempre as nossas lives, né? E também faço atendimentos individuais ou em grupo, também é só combinar que a gente faz. Ai, que delícia. Bem, então lembrando que a cada 15 dias a gente tem um Soma Live às 18h30, às quartas-feiras, sempre trazendo alguma, alguma reflexão, né? Algum tema para a gente desmistificar o que é essa terapia somática e o que pode te ajudar. Qual o nome do quê? Qual o nome? Qual é o. Talvez ela esteja ouvindo em atraso. Às vezes acontece no YouTube. O nome que procura é Luciana Hope. Luciana Cristina Hope. Tem o Cristina no meio. Cristina. Ah, Aí isto. já falamos. Estamos lá. Isso mesmo. Que delícia. Então, muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Muito obrigada. live. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Quem for assistir depois, não perca, que está uma delícia. Tem também
prática para que você possa ficar melhor com você mesmo, né? Que você possa sentir um pouquinho o que é a tal da prática somática. Beijo, Selminha. Um beijo a todos. Beijo.